Normalmente, atingir esse estatuto de graduado significa que o ser está pronto para abandonar o planeta. Dito de uma forma mais simples, aprendeu o que tinha que aprender, terminou o seu trabalho na Terra. Ora, embora esse estatuto esteja pronto e disponível para você, certamente não vai querer continuar associado ao ir-se embora e preferirá continuar para ajudar o planeta. Tendo efetuado a mudança para esse novo estatuto, você será diferente. No final, todas as mudanças serão positivas, mas, como ocorre com qualquer outro caminho, irá se produzir um período de transição, a partir do qual você continuará a ser quem era, mas sem qualquer programação do passado e sem qualquer programação de objetivo futuro. Isto vai precisar da sua parte de sabedoria e compreensão, de tolerância e amor. A sua personalidade pode continuar a ser a mesma, segundo a sua escolha. Aqueles seus atributos que reconheça como sendo os melhores continuarão a ser seus. Aqueles, porém, que sempre desejou mudar, poderão mudar agora. É aqui precisamente que radica o poder. Agora dispõe de um caminho direto para a fonte singular de poder, que é o amor, e só pode ser alcançado através do estatuto de graduado. Jesus possuía esse estatuto, e ele próprio já lhe falou disso. Também lhe disse que você tinha o poder de vir a alcançar esse mesmo estatuto para ser como ele era, pois aqui o tem. Vai precisar dele para colaborar na transição da Terra. Além disso, terá uma vida muito mais longa. O envelhecimento será feito mais lentamente e a doença não se colará a você. Soma-se ainda que poderá saltar internamente todos aqueles elementos que de outro modo poderiam afetá-lo. Até o momento atual, os elementos incluídos no seu corpo têm sido examinados pela sua programação kármica, através do código genético básico. A sua programação kármica foi aceita ou eliminada se passou a respeitar o equilíbrio. O seu programa de eu venço ou fracasso foi levado a cabo por substâncias harmônicas ou desarmônicas, assim controlado se você adoecia, se você alimentava-se corretamente ou não, se tinha um metabolismo rápido ou lento, um corpo magro ou gordo, se experimentava a aceitação ou rejeição de medicamentos, as vitaminas e outros remédios. Também pode protegê-lo ou permitir o surgimento de cancro, de doenças cardíacas, da hipertensão, etc. Controlou a duração da sua vida, a menos que estivesse destinado a terminar de outra maneira, e interferiu no seu aspecto, também lhe permitiu dispor diversos talentos. Todos os talentos são possíveis com uma programação neutra, tal como disse anteriormente. Os implantes, as não programações, quase sempre restringem a sua compreensão ou capacidades. Mas a sua estrutura de implantes mudará para que a compreensão e talento se expandam. Não será afetado pelas energias circundantes, não absorverá negatividade, mas transmitirá energia positiva seja onde for e adotará uma postura ativa em vez de defensiva. Os alimentos que antes lhe faziam mal, lhe causavam alergias ou que simplesmente o deixavam doente, deixarão de o afligir. Continuará a ver-se desafiado pelo sentido comum da nutrição, mas tudo o que o perturbava especialmente deixará de o afetar como afetava. A doença o ignora, a menos que você mesmo pretenda de outra forma. Os acidentes serão reduzidos e a abundância fluirá de acordo com as necessidades. Acha tudo isso fantástico? Não acredita? Seja como for, saiba que as palavras dessa página são para si. Você não está lendo isto por acaso. Acha isso tudo fantástico? Não acredita? Seja como for, saiba que as palavras dessa página são para você. Você não está lendo ou ouvindo isso por acaso. Somente uma situação correta permitiu que estas páginas chegassem às suas mãos. Agora, porém, você tem a responsabilidade de agir ou de não agir. Em qualquer caso, a sua vida terá mudado, porque você viu a verdade. Deixe-me propor-lhe uma analogia. Se você gosta de um certo tipo de alimento e por acaso descobre que é feito com ingredientes pouco recomendáveis, a sua forma de lidar com ele mudará para sempre. Poderá continuar a ingeri-lo e a saboreá-lo,
mas o conhecimento e a sabedoria que passou a ter sobre a verdade da sua origem jamais o abandonarão. Por que não haveria de querer a programação neutra? Possuir uma programação neutra produzirá alterações nunca antes experimentadas. Terá tentações jamais sentidas e as mudanças poderão parecer-lhe difíceis. De fato, o período de transição pode não ser agradável. 1. Desde que nasceu, você acostumou-se a comportar-se de uma determinada maneira. A sua forma de falar, os desejos, as ações e as defesas foram configuradas pelo karma. Se alguém lhe falasse com frieza, desencadeava a sua raiva. Sentir-se acusado desencadeava em si uma reação defensiva. Os botões da sua personalidade estavam devidamente abotoados, de onde resultava uma reação previsível. Tais aspectos são kármicos e estão vinculados com a sua programação. Por que há pessoas que passam a vida tão irritadas? E por que é que, pelo contrário, outras são permanentemente pacíficas? Esses aspectos são controlados pela programação. Frequentemente acontece que o seu karma está estruturado de forma a ajudá-lo a passar por alguns desses sentimentos para aprender sabedoria e paz, evitando o medo. Se permitir que o medo gerado pela sua programação esteja consigo, embora a paz seja o estado natural, então é bem provável que tenha que se esforçar para alcançar. Em consequência, a sua personalidade mudará. Universalmente será para melhor, mas isso fará com que você pareça diferente aos olhos dos outros. Uma pessoa que se irrite consigo mesmo já não lhe desencadeia reações coléricas, o que significa que você terá perdido uma parte de si, com a qual estava muito à vontade. A paz é algo natural. Pode, no entanto, parecer-lhe insípida se na vida existiu drama e intensidade. 2. Talvez nunca tenha considerado verdadeiramente a sua maior tentação de poder vir a abandonar a terra sem dor. Simplesmente desaparecer e ir-se embora. Isso será algo intuitivo e o processo será simples. Por que não? Terá à sua disposição o poder e a autorização para proceder dessa forma. Consegue imaginar uma coisa assim? Para que continuar a trabalhar aqui se tem outra alternativa? A resposta é evidente. Embora tenha estabelecido um contrato para permanecer sem programação, assim como para usar o seu poder para mudar o planeta, a sua autorização para partir é absoluta e dela não resultará qualquer encargo negativo. Será aceita e aplaudida quando chegar junto de nós. Já presenciei isso. O estatuto de graduado é maravilhoso. Note que na minha última comunicação foi dito que vocês, humanos, são os mais respeitados de todas as entidades. Quem está ao serviço deste lado do véu respeita e ama eternamente o trabalho de vocês. A sua graduação será a mais gloriosa. Quando finalmente chegar o momento, voltarão a ter uma compreensão total do que de fato estiveram fazendo pelo universo. Compreenderão como as suas ações nos ajudaram a todos. Perante tudo isto, será capaz de deixar-se ficar e realizar o trabalho? Considere a sua determinação antes de solicitar esse estatuto. Receberá ajuda. Mas a tentação será cada dia mais forte. 3. O grupo kármico em que tem estado incluído deixará de estar vinculado a si. Talvez isso seja o mais doloroso. Muitos dos seus amigos, inclusivamente a parceria afetiva, irão abandoná-lo. Para eles, você transformou-se em outra pessoa. Isto é um acontecimento negativo e penoso para a mente humana. O amor, a fonte única, é perfeito e, nesse âmbito, vê as coisas como perfeitas, tal como vê perfeita a morte adequada. No entanto, você sentirá a falta desse vínculo humano. Isso faz parte do período de transição. Você será capaz de estar só se for necessário? Por acaso não encontrou uma parceria que tenha aceito o seu compromisso? Pense bem, por favor. Para você seria muito mais vantajoso continuar a trabalhar pela Terra, tal como é, com amor e compreensão, fazendo o melhor possível com o grau de iluminação de que já desfruta, do que mudar o estatuto de ir-se embora, somente porque se sente sozinho.
Inclusivamente é possível que outros seres com iluminação o abandonem, devido ao karma do ego. Livro 1, capítulo 2, parte 8. 4. O ego será o seu pior inimigo. Até certo ponto ele esteve contido e só foi desencadeado pela programação com que chegou à Terra. Até Jesus teve alguns problemas com o ego quando em certos momentos da sua vida se percebeu do seu poder e perdeu a paciência com aqueles que não estavam iluminados. O ego é algo intrinsecamente humano, não é um elemento do lado do véu onde me encontro. O ego é a autoimportância que uma mente biológica forma acerca de si mesma. É o que ocorre quando o superior maior se encontra à volta do inferior menor. Tal jamais ocorre deste lado do véu. Aqui não há inferior. O ego humano é um sentimento de poder não merecido. É como uma droga para a mente humana. De fato, você deverá beneficiar de um implante adicional para bloquear e impedir que ele o afete para além do ponto em que você é capaz de manter sob controle. Ainda que as programações perturbem bastante, são sistemas biológicos comuns a qualquer ser humano que têm de ser considerados. O ego, o prazer sexual, a fome, são irritações constantes para o eu superior. Todavia, o fato de serem componentes biológicos implica que, consequentemente, têm de ser equilibrados. Ser humano significa dispor de um ego para simplesmente se relacionar com os outros humanos. No seu caso, porém, dado que você será mais poderoso do que a maioria, a reação do ego será bastante mais forte. O ego afasta o amor. Se você se tornar egocêntrico, perderá o equilíbrio necessário para manter o estatuto. No entanto, tenho que lhe descrever as consequências disto, pois tem de permanecer equilibrado. Livro 1, capítulo 2, parte 9. 5. Terá que assumir uma postura espiritual ativa. Permita-me que lhe explique isso, pois garanto que terá que lidar com esse tema, especialmente aqueles que já sejam iluminados. Considere aquelas situações sociais que você tem que interagir com outros humanos. Alguma vez, de algum modo, sentiu que tinha que proteger a sua psique? Tomou precauções para proteger a sua energia, evitando assim que ela se dispersasse? Alguma vez teve a sensação de que a sua energia estava a ser violada e, em consequência, teve que voltar a levá-la até o nível de vibração superior em que estava, antes de ter ocorrido essa violação? No local onde você vive, utiliza amplificadores para ajudar a manter a vibração alta? Quando toca em pessoas estranhas, pensa conscientemente em como a energia deles irá afetar a sua? Essas coisas te preocupam? Essa atitude tem caráter defensivo e deixou de ser adequada. Até agora talvez tenha achado necessário proceder assim, para se manter no nível vibratório desejado. Daqui em diante, porém, há que abandonar esse tipo de postura. Não precisa mais se preocupar com a forma como outras vibrações possam o afetar. É capaz de fazer isso? Trata-se de uma mudança mental que pode vir a ser muito difícil de realizar. Pense em Jesus enquanto caminhava entre as pessoas, tocando-os, curando-os e falando com elas. Considere a forma como procurou os iluminados e lhes deu o poder. Jesus sempre atuou de forma ativa, quer dizer, sempre deu poder ao invés de perdê-lo. Assim deve passar a ser com você. Convém não confundir isso com evangelização, pois essa atitude diz respeito apenas ao seu próprio poder e ao seu equilíbrio em relação a todos aqueles que o rodeiam. Quando toca em alguém, essa pessoa receberá de si, e nada mais. Deixará de haver qualquer fluxo positivo ou negativo relacionado com o seu poder. O seu próprio equilíbrio evitará essa situação. Jamais terá que recear que uma vibração negativa inferior interfira com a sua. Quem tiver vibrações inferiores irá transformar-se pelo simples fato de estar perto de si, sem ter necessidade sequer de pensar nisso. Você deixará de precisar dos seus amplificadores. Agindo na qualidade de mestre, muitas das suas atividades continuarão a beneficiar-se
dos antigos instrumentos de alteração do nível de energia. Porém, você já não precisa mais deles. Além disso, também poderá alterar esses instrumentos. Assim, irá converter-se num gerador de poder e influência positiva. Nada poderá interferir com o seu poder. Trata-se da tal singular e absoluta fonte de amor que temos vindo a falar. Inclusivamente, quem ainda não tenha alterado a sua programação pode aproveitar agora esse novo estado. Mais à frente falarei sobre esse assunto. Livro 1, capítulo 2, parte 10, número 6. Outro novo ajuste difícil de realizar ocorrerá com a sua ligação psicológica ao passado. Acredite que esta não é uma característica iluminada, mas sim muito humana. Até o momento, todos vocês têm considerado o passado como algo sagrado, como parte da sua programação. Reverenciam os familiares que já faleceram, têm fantasias acerca dos acontecimentos ocorridos no passado, guardam objetos para melhor poderem recordar experiências pretéritas. Essas atitudes são negativas e não iluminadas, servem para aprender a transcendê-las, ajudando assim ao processo de se tornarem seres equilibrados. Quando você está equilibrado, percebe-se mais do que nunca do enquadramento temporal do agora. Os acontecimentos do seu passado humano passarão a ser naturalmente neutros para você. Os familiares que já desencarnaram estarão com você em espírito ou já terão regressado na forma de outra encarnação. Seja como for, eles estão com você no agora, no seu grupo kármico. Por si só, essa tomada de consciência deverá proporcionar-lhe uma perspectiva mais acurada do momento presente. Os humanos passam a vida aprendendo a desprenderem-se de recordações e acontecimentos. Reflita sobre isto. Livro 1, capítulo 2, parte 11. A preocupação com as regressões ao passado é uma dependência da relação a energias negativas. Essas recordações servem para conduzi-lo a um lugar de tristeza, pena, ansiedade e autoindulgência do sofrimento. Servem também para criar sentimentos de cólera e de retribuição não satisfeita. Tudo isto é negativo. Examine por que guarda os sentimentos do passado e tente perceber se isso se sintoniza com você. Uma nota. É lícito respeitar e festejar a expressão, a encarnação passada de um membro do grupo kármico. Todavia, será essa a razão por que guarda certas lembranças do passado? Ou será que isso lhe proporciona um sentimento de desejo por algo mais? Seja o que for, a fixação no trabalho que esse familiar realizou também não deve ser importante, dada a verdade existente em todas as expressões de cada entidade. Lembranças são apenas uma ferramenta kármica para o seu crescimento, e é legítimo mantê-las se o propósito for homenagear a expressão passada da entidade. É muito fácil perceber a diferença entre respeitar um passado iluminado e uma retrospectiva do passado humano. Você sente alegria ou tristeza sobre essa memória? A alegria é o único sentimento correto. A partir de agora será você mesmo, sem reflexos do passado. É como dizer que sua memória ficará intacta, mas os sentimentos que espera ter, ao despertar certas lembranças, enquanto ser humano, não surgirão. Isto é algo que irá parecer-lhe estranho. Será que ama realmente os seres queridos que morreram? Se ama de fato, acaso deveria sentir pena por terem partido? Quando o sentimento de tristeza humana se sente por eles for quase insignificante, de certo será levado a questionar-se por que assim é. Será que os seus sentimentos desapareceram? Não, o que desapareceu foi a sua programação. 7. Finalmente, a nova e arrasadora emoção que você adquirirá será a nova vibração do amor, o que poderá parecer-lhe algo pesado em termos de responsabilidade. Perceberá de fato o agora, quase como eu mesmo o percebo. Com isso, experimentará uma intensa sensação de ação responsável. Não se trata do tipo livre e fácil de emoção, que talvez tenha vindo a associar com o amor.
Trata-se, isso sim, do tipo de amor que viu refletido no rosto de Jesus. O amor sábio, procedente de um lugar que reconhece a alma de uma pessoa quando olha para ela. É a beleza de um sonho somente imaginado, envolvido da seda do respeito e atado com o fio da alegria do novo nascimento. Não há qualquer frivolidade nesses novos sentimentos. Eles representam os sentimentos sábios que compreendem verdadeiramente e celebram adequadamente tanto a morte como a vida. Enfim, irá sentir-se como um ser maduro. Está preparado para isto? O ajuste e a ajuda. Você vai precisar de ajuda para fazer esse trabalho, e é aqui que intervêm os servidores deste lado do véu. Saberemos o momento em que você estiver preparado. Vai ser necessário que receba pelo menos um novo implante. E não confunda com programação. É uma troca de guias. Permita-me clarear cada um desses aspectos. Os implantes. Livro 1, capítulo 2, parte 12. Anteriormente abordei a questão dos implantes da mente humana, os quais estão concebidos basicamente para servirem como limitadores. Dificultam a verdadeira realização da sua alma e impedem compreensão de como os equilíbrios espirituais interagem com os equilíbrios físicos para criar a ciência total. Sem esses implantes, não existiriam provas nem aprendizagem. Quando Jesus esteve na Terra, foi enviado sem programação e sem implantes, o que fez dele um ser humano muito diferente de qualquer outro. Esteve aqui como professor para ensinar. Ele sabia, e os únicos aspectos difíceis que teve de afrontar foram os biológicos, comuns a todos os humanos. Como todos os outros, sentiu emoções, impulsos, dor, ego e fadiga, mas não possuía qualquer implante. Portanto, os implantes são elementos restritivos que impedem que a entidade da alma participe ativamente da condução da vida do ser humano na Terra. São ativados no momento do nascimento e nunca mudam, a menos que haja intervenção de quem está ao seu serviço deste lado do véu. Novos implantes são ativados sempre que você, porque o merece, alcança um certo ponto do seu crescimento. No entanto, não detém o poder de mudar um implante a si mesmo, e está certo assim. Ocorre uma mudança de implante, por exemplo, quando você passa por uma janela de oportunidade e transcende com êxito uma programação kármica. Quando isso acontece, oferece-se um novo implante para substituir o original, e também para anular a programação kármica que foi transcendida. Se assim não fosse, você continuaria a aguardar essa característica kármica, apesar de já ter superado. Por conseguinte, o novo implante é concedido para ajustar a consciência e também para ajustar a programação, o que de fato altera o equilíbrio magnético do código genético. Quando alguém se desloca para o estatuto de graduado, obtém um grande implante novo, o qual lhe é proporcionado para anular o seu karma, todo o karma. Esta é a mecânica da transformação, e nela intervêm os servidores que realizam estas tarefas. Os Guias. Livro 1, capítulo 2, parte 13. Provavelmente você já se percebeu de quem está perto de você, ao seu serviço, aqueles a quem chama de seus guias. Alguns chamam anjos, algo que também está certo. Os pacotes de energia que eles enviam são instantaneamente reconhecidos por nós para que a entidade individual, o ser humano, possa prosseguir na sua aprendizagem. Você é muito parecido com um atleta terreno em período de treino. À sua volta existe um grupo de apoio com diversas hierarquias de serviço. As mais próximas de você são os guias. As mais afastadas são como a minha própria entidade e ocupam-se da mecânica e da manutenção da escola de treino. Atualmente, cada um de vocês tem 2 guias, que não assessoram mais ninguém. Essas entidades não o acompanham nem vigiam para o julgarem ou avaliarem. São servidores e ajudantes espirituais.
Alguns deles encontram-se entre encarnações e, por conseguinte, nem sempre estão de serviço. Outros são instrutores desse serviço e são guias permanentemente. Assim são as coisas, mas a explicação por que são assim tem de esperar pelo seu falecimento, uma vez que esse assunto de forma nenhuma é essencial para o seu caminho nessa altura. Talvez muitos de vocês já se tenham percebido da presença dessas duas entidades, mas acaso detectaram mais de duas? São raros aqueles a quem é oferecida a capacidade de discernir a diferença entre a característica das entidades situadas do outro lado do véu. A maior parte das vezes, os humanos apenas estão conscientes das figuras e formas. A verdade, porém, é que você só tem 2 guias pessoais. Os outros costumam ser entidades periféricas que estão presentes por várias razões, nenhuma das quais está errada. Lembra-se que falei de muitas outras entidades que estão na Terra com outras encarnações de aprendizagem? Existe uma enorme atividade de que você não tem consciência, mas que ocasionalmente poderá tornar-se visível para você. É muito mais fácil identificar as entidades que lhe dizem respeito do que as que nada têm a ver com você. Os seus 2 guias o amam e estão sempre consigo, à sua disposição. Troca de guias. Livro 1, capítulo 2, parte 14. Com a atual mudança, experimentará um ajuste enorme. Perderá um ou os 2 guias, dependendo do seu caminho no momento, e receberá outros. Os humanos serão as únicas entidades sobre a Terra a disporem de 3 guias instrutores, que vos irão ajudar na tarefa de ensinar e de efetuar a transmutação da energia para a Terra. Inclusive, enquanto transmito essa comunicação ao meu sócio através de grupos de pensamentos, os seus guias instrutores estão presentes, disponíveis para lhe prestar serviço. Existe uma atividade intensa no seu sistema solar. Se tivessem conseguido viajar no espaço como tanto desejaram, iriam sentir-se agora bastante alarmados, e o conhecimento que adquiriram de nada vos serviria nesse momento. A troca de guias acompanhará a troca do implante, à medida que este vai ocorrendo. Se sempre lhe pareceu que viria a ser um sensitivo, pois só tem de esperar. Essa transformação foi descrita em outros planetas como um período de escuridão. Durante aproximadamente 90 dias, irá sentir-se como se tivesse perdido o rumo. Terá a sensação de ter perdido seu melhor amigo e o seu único filho simultaneamente. A partida dos guias de nascimento é profundamente sentida pela entidade da alma que existe dentro de você. Livro 1, capítulo 2, parte 15. Já falei anteriormente da sua entidade da alma, essa parte de si mesmo que é totalmente consciente de ambos os lados do véu, mas está impedida pelos implantes de se manifestar diretamente sobre a Terra. Ela está sempre presente em si e é absolutamente eterna. Ela me conhece e eu a conheço. Está bastante familiarizada com todas as encarnações pelas quais você já passou. É a sua espiritualidade humana, aquilo que o impulsiona constantemente para procurar Deus. Não tem gênero. Dado que você não tem como se comunicar diretamente com a sua própria entidade da alma, não pode compreender esses sentimentos. Não são, portanto, explicáveis. Quando os guias partem, a entidade da alma fica sozinha. Ela nunca esteve sem guias, os quais sempre mantiveram contato com ela. Se alguma vez ver os seus guias, tenha presente que, neste momento, comunicou com a sua própria entidade da alma. Estas coisas podem parecer-lhe incríveis, mas trata-se simplesmente de procedimentos mecânicos do funcionamento da sua escola, tal como acontece com os professores de uma escola terrena, que vão, vêm, falam com outros professores, etc. Pode ter a certeza que é assim. Não existe maior sensação de vazio do que quando os guias partem. Ainda que um deles permaneça, trata-se de um lapso de tempo em que é como se não existisse nenhum. Aquele que fica tem de se afastar durante algum tempo para efetuar o ajuste. Para a entidade da alma, esses guias representam o contato com a mais pura energia do amor. Quando eles partem, você vai querer pôr um ponto final na sua encarnação.
A meditação não trará qualquer alívio, a concentração não funcionará e a oração parecerá que é devolvida pelo céu. Livro 1, capítulo 2, parte 16. Quando Jesus estava na cruz, os seus 3 assistentes afastaram-se temporariamente dele, com o propósito de o ajudar, permitindo-lhe uma verdadeira morte durante esse período. De outro modo, ele poderia ter partido involuntariamente, pois tal tentação teria sido demasiado grande. Se isso lhe parece muito confuso, saiba mais uma vez que na perspectiva do verdadeiro amor, tudo é correto. O que se passou foi uma ajuda para ele. Embora durante o período em que os seus instrutores se afastaram, ele se tenha sentido completamente só pela primeira vez desde o seu nascimento. Será algo muito desconcertante e incômodo também para você, pois experimentará pena pela sua própria morte, por passar pela escuridão sem qualquer sensação de esperança. Já lhe disse que surgirão obstáculos para o seu novo poder, e este é um deles. Trata-se do fogo antes da paz. É temporal e você será perfeitamente capaz de passar por essa experiência. Não lhe será permitido partir durante esse período. E ainda que os seus guias se tenham afastado, outras entidades que não costumam estar perto de você se aproximarão para vigiar. No entanto, como não são entidades comunicadoras, não terá consciência delas. Cada um de vocês perceberá isso de forma diferente. Se você estiver preparado, será algo esperado e, portanto, irá parecer-lhe mais suave. Se quer um conselho que o ajude a passar por isso, então lá vai. Quando perceber que a coisa está para começar, e perceberá, preocupe-se com tarefas terrenas, concentre-se em objetivos orientados para o trabalho e para a concretização de algo que lhe dê prazer. Isso é uma tática de diversão para sua alma, que será bastante eficiente durante o período de ajuste. Nunca é demais ressaltar a importância da fé nesse período. Quando passar pela mudança, irá perceber que está totalmente diferente, sem amigos, sem o companheiro ou a companheira que se foi embora, sem qualquer vocação ou vontade. Assim sendo, o que lhe sobra? A resposta é muito simples. Sobra tudo o que você nunca teve. Você será atendido e a sua posição enobrecida. Os 3 guias instrutores, em colaboração com todas as entidades invisíveis que o rodeiam, as quais também estão aí para o apoiar, irão assegurar que você seja devidamente servido. A sincronização será muito importante, assim como a paciência. No entanto, o seu novo estatuto providenciará nesse sentido, pelo que não terá qualquer problema com a espera. O medo não terá o papel que costumava ter, uma vez que você dispõe o poder de desencarnar quando desejar. Passará a trazer consigo seu próprio tempo, o que significa que será totalmente autossuficiente espiritual, física e mentalmente. O sustento não será um problema, tal como a saúde, e uma enorme alegria impedirá que se sinta sozinho. Frequentemente, os seus novos guias se tornarão visíveis, com a claridade suficiente para que consiga detectar a sua presença, mas não mais do que isso. Se mantiver o equilíbrio, será feliz e próspero. Acredite em mim. E se eu fracassar depois de ter recebido o implante? Livro 1, capítulo 2, parte 17. Os seres do universo que planificam essas coisas percebem que muitos humanos fracassam depois de terem recebido o poder do estatuto de graduado. Ora, como não é a primeira vez que um planeta entra nesse tipo de vibração, sabemos o que pode acontecer nessa situação. Muitos desencarnarão abandonando o novo poder depois de o terem recebido. Isto pode acontecer por 2 razões. 1. Porque desejam que assim seja, quer dizer, preferem partir em vez de ficar ao serviço. 2. Porque não podem manter-se equilibrados devido a problemas com o ego e outras tendências biológicas. Neste caso, a partida seria algo involuntário, ou seja, se estivesse suficientemente desequilibrado, a entidade simplesmente desencarnaria. Tal como já disse antes, não tem carga negativa o fato de se abandonar o planeta quando o estatuto de graduado já foi adquirido, seja qual for a razão por que isso ocorra. Inclusive, se a pessoa não pretende ficar a servir,
e parte de forma involuntária, o seu falecimento não gerará qualquer karma negativo. O seu estatuto de graduado é absoluto, pelo que mesmo partindo, será tão glorificado como qualquer outro humano que tenha ficado. Talvez isso não lhe pareça muito justo. Possui, no entanto, a mesma natureza do que é narrado na parábola do filho pródigo contada por Jesus. Aqui, um filho partiu e foi esbanjador, mas quando regressou, foi honrado por seu pai, na mesma medida que o filho que ficou. Esta é a forma de atuar da singular fonte de amor. O ensinamento de Jesus baseou-se nesse tipo de amor, e face do novo poder de que dispõe, talvez seja conveniente ganhar outra perspectiva sobre o que Jesus disse e os exemplos que deu. Este novo conhecimento e compreensão serão o resultado de ter reexaminado as palavras deste Mestre, que enviamos tendo em vista a vossa iluminação. E agora, qual é o caminho a seguir? Muitos dos que irão ler ou ouvir essas palavras não desejarão seguir este novo caminho de poder, justificando-se que ainda não chegou o momento de fazer essa escolha. Se isso acontecer com você, peço-lhe que não se sinta desacertado. Será normal, claro, que se sinta assim. Mas saiba que permanece na mais profunda sabedoria, mesmo sem esse estatuto de graduado. Será melhor reconhecer isto para poder auxiliar mais eficientemente aqueles que vão precisar de você durante esse tempo em que todos ajudam o planeta. O discernimento individual é muito importante no que diz respeito à decisão de autoavaliação. Ninguém ficará impressionado se seguir por esse caminho, tal como ninguém ficará impressionado se não seguir. Esta decisão deve ser tomada com base no discernimento espiritual de saber, neste momento em que ponto do seu próprio caminho se encontra. Quem tiver a sensação de estar preparado pode dar o passo seguinte. Se é o seu caso, prepare-se mentalmente para se afastar da sua situação atual, seja ela qual for. Terá que aceitar que as coisas se transformarão. Poderá desencarnar, mudar de carreira terrena ou abandonar a sua vocação que lhe permitiu obter o suporte necessário para dispor de casa e alimento. Dado que tal decisão é irreversível, não poderá mudar de ideias. Como pedir um implante? Livro 1, capítulo 2, parte 18. Se está preparado e deseja fazer a mudança, então esse pedido terá que ser feito abertamente e verbalizado perante o universo. Para os que já estão em contato com este lado do véu, e são muitos, tal comunicação será clara e imediata. Outros, no entanto, necessitarão de verbalizar diariamente, para que todos a possam ouvir. Continue com esse procedimento durante um ciclo completo da Lua, para permitir que a eventual correção do seu alinhamento magnético transmita o seu pedido com claridade. Mediante esse processo, lhe será pedido que proceda à mudança. Já lhe indiquei o tempo mínimo e o tempo máximo que pode levar para comunicar a sua vontade de mudar. Se não estiver seguro de ter sido claramente escutado, então utilize um período mais prolongado. Depois de ter feito seu pedido, nós avaliamos até que ponto ele é conveniente. Entendam que todos dispõem do poder para efetuar essa mudança, devido à nova energia de que agora dispõem, pois, como mencionei antes, conquistaram esse direito. Portanto, a avaliação feita desde esse lado do véu não é, de forma nenhuma, um julgamento, mas uma avaliação do que será necessário para esse ajuste kármico. Assim, se uma entidade de pouca experiência expressiva, poucas expressões no passado e uma quantidade enorme de karma pendente solicita um novo poder, então será necessário que façamos um tipo diferente de intervenção para que o implante possa ser concedido. Ninguém será rejeitado. Todavia, o momento da mudança e a dificuldade inerente ao processo de passagem podem ser muito diferentes para cada pessoa. Um instrutor que solicite a mudança poderá recebê-la imediatamente com o mínimo de desconforto. Já uma entidade com pouca experiência expressiva poderá esperar mais tempo e ter grandes dificuldades no decorrer do processo. Como já foi dito, todos passarão esta experiência. O desvio do alinhamento magnético da Terra, que estou a empreender, poderá atrasar o processo de alguns dos que desejam realizar a mudança.
É possível que em 1992 não seja o momento correto. Talvez 1995 seja o momento ideal. Faça o seu pedido todos os 3 meses e espere pelo seu novo poder. Receberá o que for conveniente. Como saber se está recebendo o implante? Livro 1, capítulo 2, parte 19. Primeiro espere sonhos muito vívidos, acompanhados por alguns sentimentos de pena. Depois entrará naquilo que poderá sentir como uma profunda depressão. O resto irá passar como foi descrito durante cerca de 90 dias. Depois disso, espere que a sua vida mude. Aqueles que estavam relacionados com o seu caminho kármico antes de fazer o pedido continuarão a aprendizagem sem a sua presença. Um dia você acabará por interagir com eles. O universo irá separá-los devido à sua mudança de rumo, para que a aprendizagem não seja perturbada e para poder realizar o que está contido no seu contrato. Como utilizar o novo poder? Livro 1, capítulo 2, parte 20. Numa futura comunicação, descreverei detalhadamente os métodos que poderá utilizar para transmutar o negativo em positivo, para o benefício do planeta durante este período. Não obstante, quando receber esse novo poder, não terá qualquer problema em saber como proceder. Por agora, contudo, indicarei algumas advertências. Número 1. Cuidado para não atrair seguidores. Jesus chegou à Terra para compartilhar uma poderosa mensagem que remetia para uma nova era de consciência espiritual. Finalmente, os humanos poderiam deter todo o poder iluminado da sua entidade da alma, beneficiando do amor de que são portadores. Que mensagem portentosa! Jesus não desejava ser adorado, mas repare no que aconteceu. Todo o propósito da sua existência consistiu em divulgar o novo conhecimento, assim como a sabedoria acerca da forma como funciona realmente o amor universal. Ao longo desse processo, porém, muitos foram os que caíram a seus pés e o adoraram, em vez de aplicarem sobre eles mesmos aquilo que o Mestre dizia. Tal como foi descrito pormenorizadamente em comunicações anteriores, boa parte dos seus ensinamentos foram interpretados, reinterpretados, traduzidos e refeitos até converter Jesus numa divindade. Quando ele esteve entre vocês, deixou bem claro que nenhum indivíduo poderia receber a nova fonte de amor a menos que atuasse a partir do novo conhecimento que viera deixar na Terra. Em vez disso, tal informação tem sido transmitida como mensagem, com instruções para adorar Jesus como meio de aproximarem de Deus. Não era essa a intenção, mas isso demonstra claramente como funcionam as mentes dos humanos, forjando a verdade dentro do molde que melhor se adaptasse ao que eles mesmos esperavam, ou ao que queriam ouvir. Número 2. Desprenda-se dos seus seguidores. Não permita que ninguém ocupe o seu lugar. Quer dizer, ninguém pode ensinar ou fazer as tarefas por você. Você precisa do novo poder para realizar o trabalho. Não permita que ninguém escreva as suas palavras e lhes sejam atribuídos significados diferentes. Permaneça longe dos meios de comunicação. Lembre-se de que neles a sua mensagem é enviada num só sentido. Isso não é comunicação. Ora, no seu novo trabalho, o desafio é estabelecer uma verdadeira comunicação, nos 2 sentidos. A sua tarefa deve realizar-se de pessoa a pessoa. O seu trabalho não contempla qualquer mensagem de evangelização para transmitir às massas. Cure o planeta e cure os seres humanos em grupos relativamente pequenos. E reconheça que em ambos os casos se verifica uma comunicação de retorno. A mecânica da cura e da transmutação exige um intercâmbio espiritual. Esse é o novo grande segredo revelado. Não dependa da visão transparente. Raros são aqueles a quem é concedido o dom do conhecimento das emanações espirituais, através da visão a longa distância. Também não se concentre no número daqueles que estão consigo. Trabalhe de forma simples e metódica, seja para poucos ou muitos, com diligência. As novas vibrações. Caros instrutores, a partir de agora, talvez passem a reconhecer aqueles que alcançaram o estatuto de graduado ou somente um estado parcial. Como é que você os verá?
Qual será a sua cor de expressão ou o seu padrão áurico? Você está acostumado a padrões que foram pré-determinados e são estáveis. Até as misturas e as anomalias têm sido bastante estáveis. Agora, porém, há todo um novo conjunto para abordar. Eis alguns conselhos. Livro 1, capítulo 2, parte 21. Que os trabalhadores de sistemas não tentem sequer realizar o seu trabalho a partir do momento em que tenham percebido que o indivíduo adquiriu o novo poder através do estatuto de graduação. Saberão porque nenhuma leitura poderá ser suficientemente exata. Na realidade, não deveria haver nenhuma razão para trabalhar com alguém que tenha alcançado o estatuto de graduado. Desde que o indivíduo tenha atingido esse patamar, certo não será suficientemente nécio para solicitar uma leitura de sistemas, dado que a sua programação deixou de exercer importância. Coisa que ele sabe perfeitamente. As datas de nascimento e os matizes da vida anterior são agora neutras e já não há lugar para as forças biológicas cíclicas. Portanto, caro trabalhador de sistemas, se o seu sistema de trabalho lê informação impressa na programação, neste caso, já não tem nada para ler. Livro 1, capítulo 2, parte 22. Os trabalhadores de não-sistemas reconhecerão o novo estatuto de graduado como algo brilhantemente branco. Tanto a cor áurica como a cor de expressão serão um branco transparente, ou neutra. Quem possuir uma forte percepção observará sem dúvida alguma a energia dos 3 guias instrutores. Sentirão o seu poder como ação, ocorrendo nos confins da sabedoria daquele ser humano individual que adquiriu o novo poder. E irão sentir uma sensação de paz à volta dele, ou detectar a capacidade de compreensão universal. Tal como eu já disse antes, a sua extraordinária vibração de amor também atrairá seguidores, como se fosse um imã. Livro 1, capítulo 2, parte 23. Outra situação que devem ter atenção é a daqueles que nasceram nessa nova energia, depois de 1º de janeiro de 1992. Esses indivíduos terão um novo modelo de programação que lhes permitirá estarem à vontade com o novo alinhamento magnético da Terra. Este padrão é diferente de qualquer outro que tenha visto antes e será muito característico. Procure novos padrões de vermelho ou vermelho acastanhado na aura, assim como um novo azul muito escuro na emanação da aura. Certos aspectos negativos das cartas astrológicas já não se aplicarão a esses novos seres. É o caso de certos aspectos retrógrados dos planetas mais pequenos, que no passado tinham de ser levados em consideração. Para todos. Este novo tempo é poderoso para quem está iluminado. Estas mensagens foram direcionadas para quem deseja aceitar as honras oferecidas. No entanto, talvez você tenha a sensação de que continua na mesma, pois não se sente incluído nesse grupo. Isso não é assim. Ainda que não tenha pedido para alcançar o estatuto de graduado, alguns desses novos poderes estão aí para que você os solicite. Livro 1, capítulo 2, parte 24. Tome consciência de que uma postura espiritual ativa, em vez de defensiva, é sua imediatamente. Aspire a obtê-la e utilize. Projete a sua bolha de poder, seja para onde for, e repare como as pessoas à sua volta se transformam. As antigas energias negativas serão rechaçadas pela sua nova bolha em vez de serem absorvidas como sucedia antes. No entanto, receberá o que projetar. E se decidir não acreditar nessa mensagem, a sua bolha será inexistente e não terá aprendido nada ao ter lido tudo isto. Também disporá de muito mais poder curativo do que tinha antes da energia de 1992, tanto para você mesmo como para os outros. Convém que lhe explique agora por que é que você será capaz de ter uma postura espiritual ativa em vez de defensiva. Até a data, as energias positivas e negativas neutralizavam-se quando se combinavam. Até este momento, você possuía uma clara consciência das negativas e sabia intuitivamente que, para manter o equilíbrio, tinha que as rechaçar. Era assim porque qualquer energia negativa afastava a positiva, embora você pudesse alterar a situação, se fosse sensitivo.
Agora, porém, o equilíbrio entre o positivo e o negativo já não é natural. Isso foi alterado pelo novo poder da singular fonte de amor, do qual passou a dispor para o beneficiar da seguinte situação. O positivo ganha em todas as situações. O negativo já não suplantará ou afastará o positivo. Em vez disso, o positivo ignorará o negativo, dado que você passou a dispor de um poder que não tinha antes. Tal como já foi comentado, você conquistou esse poder através do trabalho que efetuou até o momento nesse planeta, ao ter contribuído para aumentar a vibração dele para o atual elevado nível. Ora, juntamente com esse novo poder, chega também a mudança. E, uma vez mais, essa é a razão por que estou aqui. Alguns também receberão novos guias e novos implantes, mesmo que não se apresentem como voluntários para a mudança. Isto é normal tendo em vista o seu desenvolvimento natural durante este tempo. Se durante um breve período sofrer uma depressão particularmente profunda, considere que experimentou uma troca de guias. Ainda que não tenha sido deixado sozinho, a partida de um guia é sempre significativa para a sua entidade de alma. Uma vez que não esteja em contato com a sua entidade da alma, ela não pode lhe dizer por que se sente miserável, o que não quer dizer que você não experimente os resultados de ela se sentir como se sente. Comparando, você não pode falar com o seu estômago apesar de saber muito bem quando ele precisa de ser alimentado. Trata-se de uma situação similar. Neste caso, porém, é espiritual, não física.